Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é mais realmente um recap, pois 2020 começou de uma forma muito especial para o audível, enquanto era o audível, porque em fevereiro vocês fizeram a divisão das empresas. Em abril, vocês anunciaram a venda da UD Tecnologia, que era a divisão de data center, a divisão de hardware, vamos dizer assim. E em Sim, março, no final de março, nós tivemos a pandemia. sim. E foi uma coisa que a gente acredita que dentro do métier da Compass Wall, foi uma coisa que teve um impacto muito grande, acredito que muito positivo. Então, minha primeira pergunta para você é entender como foram os últimos 6 meses para vocês e o que você acredita que serão os próximos 6 meses. Tá bom, Mônica. Bom, muito obrigado aí pela agenda para a gente falar de novo. Realmente, quando a gente falou da última vez, a gente estava começando o ano e a gente não podia imaginar, né, essa realidade brutal que a gente está vivendo agora, né, no mundo inteiro, os negócios virados de cabeça para baixo, né, um desafio tremendo, né, para alguns segmentos do mercado, algumas indústrias, clientes nossas, assim, duramente impactadas, né? Então, sim, eu acho que acho que a primeira reflexão nossa aqui é que o ano, ele está sendo um ano extremamente desafiador, né? Eu acho que a gente teve aqui um pouco de sorte de ter se preparado para um futuro, né, uma visão de futuro de digitalização dos negócios, né? As decisões que a gente tomou nos últimos 12 meses, elas nos prepararam para um cenário que a gente imaginou que aconteceria ao longo dos próximos 2 ou 3 anos e que daqui a pouco aconteceu em 3 meses, né? Essa necessidade de boa parte das indústrias, dos setores da economia, acelerarem a sua digitalização, ela se tornou, na verdade, um mecanismo de aceleração de muitas coisas que a gente esperava que esses segmentos fizessem, né? Então, acho que para a gente tem um reflexo, claro que é duro para todo mundo, né, esse momento que a gente está vivendo como seres humanos, como sociedade, é um momento muito difícil, né? E a gente, eu acho que está aprendendo muito, né, a ser flexível e ser capaz de se transformar, né, como sociedade, como empresas, como pessoas, né? E nesse contexto, é claro que essa aceleração da digitalização dos negócios, ela acaba trazendo para a gente algumas oportunidades, não só para a gente, mas para a indústria de TI, para a indústria de transformação digital, de uma forma geral, né? Para as empresas que produzem as tecnologias de inovação, que são nossas parceiras também. Então, a gente está procurando aqui fazer o melhor para ajudar os nossos clientes nesse momento tão duro para muitos deles, né? Tentando fazer o melhor para as pessoas que trabalham conosco, né? Tentando, num primeiro momento, a nossa preocupação principal foi garantir que a gente tivesse condições de trabalho apropriadas para todas, que tivesse oportunidades para manter todo o nosso time engajado, trabalhando. E eu acho que isso a gente fez com bastante sucesso. E aí é o natural, com o passar do tempo, nesses últimos 2 ou 3 meses em especial, a gente percebeu já os reflexos dessa aceleração da digitalização, nos obrigando, inclusive, a voltar a abrir posições de novas vagas, mesmo, né, com 100% da nossa equipe remota, a gente acabou tendo a oportunidade de retomar o crescimento, novas contratações, expansão dos negócios. Então, eu acho que a gente está aqui procurando fazer o melhor possível com esse contexto, né? Ajudar os nossos clientes, ajudar as pessoas que trabalham conosco e procurar tentar sair, né,
no final desse processo, que a gente ainda está em algum lugar no meio do caminho, né, sairmos como uma empresa melhor, como pessoas melhores, como uma sociedade melhor. Então, acho que é uma reflexão geral para começar aqui, eu acho que é isso que valeria a pena dizer. Eu queria também entender um pouco contigo, Alexis, porque, como você tinha falado, foi um período muito desafiador para muitas empresas, e a gente viu muito nos primeiros meses a questão de redução de custos, otimização de serviços. Eu queria entender, dentro do portfólio daquilo que a Compasswall faz, como vocês colaboraram com as pessoas, como mudou, acredito que tenha mudado bastante o escopo de trabalho que era demandado de vocês dentro dos últimos meses. Eu queria entender um pouco sobre a forma como a empresa está conseguindo ajudar os clientes. Bom, eu acho que tem, primeiro, a ajuda natural que está ligada ao que a gente entrega, que é esse processo de transformação digital. Eu acho que ele, por si só, ele acaba sendo extremamente importante para a maior parte dos nossos clientes nesse momento, porque muitos dos nossos clientes, impedidos de manter as suas operações físicas, né? Por exemplo, clientes de varejo, clientes do setor de telecomunicações, né? Que têm interfaces com o cliente em lojas, em restaurantes, em escritórios, né? Eles precisaram digitalizar essas experiências. Então, o nosso trabalho normal, ele já é um ponto de apoio para essas empresas, porque virou em alguns clientes nossos o principal, ou em alguns até o único canal que elas mantiveram para continuar vendendo ou para continuar atendendo os seus clientes. Então, eu acho que a primeira ajuda, né, que a gente, eu acho, consegue dar para os nossos clientes é essa, né, é a ajuda que está caracterizada pelo nosso trabalho, né, pela nossa linha de serviços, que ajuda essas empresas a conviver com esse novo normal, como todo mundo gosta de falar. Né? A segunda ajuda é a ajuda no sentido, você falou aí, da redução de custos, né? Seja porque as nossas próprias soluções, ao digitalizar algumas operações, elas trazem mais eficiência, elas ajudam os clientes a serem mais produtivos, né? Elas, ao natural, ajudam os clientes a reduzir suas despesas, né? Seja porque também alguns clientes impactados por problemas de queda de receita, a gente procurou, na medida do possível, flexibilizar também as nossas relações. A gente tem clientes que os nossos contratos precisaram ser reduzidos. Por outro lado, a gente tem clientes em que os contratos puderam ser ampliados, né? Então, a gente conseguir também distribuir os nossos esforços, ajudando os clientes que precisavam economizar, e ainda assim a gente conseguir manter o nosso time trabalhando, porque a gente conseguiu aproveitar essas pessoas ou esses recursos computacionais os clientes que tinham demanda crescente, foi uma forma importante também da gente ajudar tanto os clientes que precisaram reduzir custo e reduzir estrutura para poder sobreviver durante a crise, assim como a nossa velocidade em conseguir entregar esses processos de transformação digital, né? Logo que as empresas entraram lá no começo de março, na metade de março, numa virada, né, para o home office, muitas empresas acabaram indo 100% para o home office, se criou um desafio imediato, né, de, puxa, como é que eu faço, né, os meus colaboradores poderem continuar trabalhando, né, com desktops virtuais, com soluções de colaboração, com soluções de videoconferência, né? Então, também essa parte de infraestrutura, né, que a gente trouxe lá dessa unidade de serviços oriunda do antigo Audívio e que a gente incorporou na Compasswall, também foi muito importante para a gente ajudar os nossos clientes, né, a reduzirem custo e a se tornarem mais eficientes. Então, eu acho que é o nosso trabalho em si e também a nossa flexibilidade em saber entender a realidade de cada cliente e fazer as adequações de forma rápida, de forma ágil em relação aos modelos de atendimento, ao escopo dos contratos. Eu acho que é algo que ajudou os nossos clientes também, seja para aqueles que tinham que reduzir, seja para aqueles que tinham que ampliar.
Sim, é uma coisa como você falou, a cada empresa tem uma realidade bastante diferente, mas dentro, se a gente fosse pegar, vamos dizer assim, o clima dentro dos clientes atendidos por vocês, a maioria está ainda, vamos dizer assim, é, contenção de custos e adequação, muitos já estão trabalhando de uma forma, estão visando já o pós-pandemia, como também estão dizendo bastante, ou ainda está, ou a maioria das pessoas ainda está vivendo nessa questão de se adaptar ao novo momento, ou vocês têm também muitas empresas que já estão mirando a retomada econômica? Não, a grande maioria dos clientes tem trabalhado de forma muito intensa nas revisões dos seus orçamentos para esse ano, ainda num modo de tentar garantir que minimamente um resultado positivo, né, mesmo que pequeno, seja viabilizado, ou que a perda seja a menor possível. Então, de uma forma geral, a preocupação dos clientes ainda né, quando eles olham para o seu balanço, é de tentar salvar o ano, porque o ano, né, realmente ficou, para a grande maioria dos nossos clientes, prejudicado. O que não quer dizer que eles tenham desacelerado ou diminuído os investimentos específicos de transformação digital, né? Então, mesmo empresas que vão ser duramente impactadas nesse ano de 2020, no seu balanço geral, né, elas estão cortando custo em inúmeras áreas, mas tem muitas delas que, embora estejam cortando despesas e reduzindo estrutura de uma forma geral, elas ampliaram os seus esforços de digitalização, ampliaram o seu budget, em alguns casos, para os projetos de transformação, né? Então, a resposta para a sua pergunta, ela tem esses dois lados, né? Assim, do ponto de vista dos números globais da grande maioria dos nossos clientes, está todo mundo fazendo de tudo para tentar reduzir despesas, né? Uma das formas de reduzir despesas é também reduzir, vou colocar de outra forma, é ampliar os investimentos na digitalização para trazer mais eficiência, para conseguir fazer mais com menos, né? Então, acho que tem esses dois lados da moeda, né? Mesmo os clientes que estão ainda reduzindo despesa, eles têm ampliado as demandas de digitalização, porque elas estão ajudando essas empresas a fazer o ano ficar melhor do que seria se isso não fosse feito. Sim, e uma coisa que a gente tem, gente que acompanha bastante a cobertura de tecnologia, especialmente para o B2C, uma das, vamos dizer assim, verdades do que está acontecendo agora da crise, da necessidade que foi imposta pelo trabalho remoto, é que as companhias fizeram uma aceleração muito grande na questão de inclusão de serviços digitais, tanto para o consumidor quanto internamente, por RPA, por tipo de software, migração para nuvem, uso de multiclouds, enfim. Usando esse cenário que a gente está vendo muito em pesquisa aqui dentro tanto da Computer World como da CIO, eu queria entender mais como está sendo esse ano para a Compasso, dentro do que vocês esperam. Acelerou alguns planos de vocês? Com certeza, a meta é o que vocês imaginavam que era 2020 em janeiro, não é mais agora em agosto. Entender um pouco sobre como está sendo esse ano dentro da empresa e os projetos mesmo que vocês têm e vamos dizer assim, as expectativas de vocês para os próximos meses, até para 2021 como um todo, se os objetivos e as tecnologias, se o foco de vocês no começo do ano, as modificações e mudanças que tiveram por causa de tudo que aconteceu. Tá bem. Não, a gente segue trabalhando aqui do ponto de vista de crescimento esse ano, com uma expectativa de executar um crescimento muito próximo ao que nós tínhamos projetado no começo do ano, né? Falando assim em grandes números, a gente espera cumprir os números de crescimento que a gente projetou no início do ano. O que mudou é o como, né? A gente planejou no início do ano uma linha de ações que parte delas a gente mantém, né? Mas muitas das ações que a gente tinha planejado ao longo do ano, a gente precisou modificar, né? Por N razões, né? Seja pela questão de que as pessoas estão trabalhando em home office, que inclui a maioria dos nossos clientes, né?
Mas, embora a gente tenha mudado o como, né, e a gente tenha redirecionado os nossos esforços, porque alguns clientes passaram a demandar menos do que a gente esperava, em contrapartida, outros clientes passaram a demandar mais, né? Eu acho que, assim, a gente está bastante satisfeito com o fato de que esse nosso papel de apoiar os nossos clientes a se manterem no mercado, se manterem operando, se manterem entregando os seus serviços para os seus clientes finais, isso oportunizou que, de formas diferentes do que a gente tinha planejado no começo desse ano, a gente talvez entregue um crescimento muito parecido com o que a gente tinha projetado. Então, mudou o como, né? Mas, felizmente, as oportunidades da gente ajudar os nossos clientes, elas acabaram gerando oportunidades de crescimento para a gente, mesmo nesse cenário adverso, né? Elas fizeram com que a gente intensificasse algumas ações nossas de formação de mão de obra, né? Que é uma coisa que já há bastante tempo a gente prioriza com grande foco dentro da Compasso. É a nossa visão de que nesse cenário de gap de talentos, né, nas tecnologias que não param de aparecer, é natural que o mercado não consiga acompanhar, né, e a velocidade de formação de mão de obra do mercado em geral não seja suficiente para aquilo que os clientes precisam. A gente, do nosso lado, ampliou os nossos investimentos, né, mantivemos os nossos programas de formação com as universidades parceiras, inclusive aceleramos alguns deles, aceleramos os nossos programas de certificação das nossas equipes. Então, acho que, juntando tudo isso, a gente vai, sim, crescer esse ano de uma forma diferente da que a gente planejou, mas atingindo números e resultados muito próximos e, em alguns casos, até melhores do que os que a gente havia projetado inicialmente. Sim, e aí uma coisa também que você comentou, que eu até queria destacar, porque é muito importante, eu acho uma iniciativa muito legal da Compasso, que é a qualificação de pessoas para atingir as novas profissões. Que ficou algo muito em evidência nesses últimos meses, e eu queria entender, dentro do que você falou também, como o que mudou foi o como as coisas acabaram acontecendo, como a receita está sendo gerada. Eu queria entender, dentro daquilo dos profissionais que vocês contratam, dentro de toda essa questão de pool de inovação digital, quais são os mais... Mudou um pouco a característica dos profissionais que estão sendo mais demandados, ou ainda permanece, mas eles estão tendo que fazer projetos diferentes ou coisas diferentes? Mudou. A gente tinha, para algumas tecnologias, a gente tinha um planejamento de formação de mão de obra esse ano que implicava na formação de números expressivos de profissionais, números que já eram expressivos. Eu estou falando aqui de linhas como, por exemplo, o desenvolvimento de bots, né, chatbots e voice bots, o desenvolvimento de soluções de data e analytics, o desenvolvimento de soluções de digital commerce, né, para citar algumas áreas assim, que são mais evidentes. E nessas áreas houve uma intensificação de demanda muito expressiva, né? Então, o impacto nos nossos processos de formação de mão de obra é que a gente precisou ampliar as nossas ações junto às universidades parceiras. A gente precisou ampliar e abrir novos delivery centers. A gente hoje tem operações onde estão concentrados os nossos times de desenvolvimento. Eu acho que você lembra, né, da nossa última conversa, baseadas em cidades de médio porte, com uma boa formação universitária, né? A gente já tinha atuação de norte a sul com universidades parceiras em cidades importantes. A gente vem ampliando, né? Ao longo desse segundo semestre, a gente deve abrir mais alguns novos delivery centers em parceria com algumas novas universidades.
A gente acabou aqui de discutir nesses últimos dias a abertura de uma operação, por exemplo, em Itajaí, em Santa Catarina, em parceria, está sendo construída com as universidades locais, e vamos seguir nesse processo de ampliação. Então, o principal impacto no nosso programa de formação de mão de obra, por exemplo, foi a necessidade de acelerar a qualificação de profissionais em algumas tecnologias, em especial essas aqui que eu citei, né? A parte de bots, a parte de data analytics, a parte de digital commerce, né? Porque essas demandas que a gente esperava que viessem esse ano dos nossos clientes num volume X, elas vieram no volume X ao quadrado, né? E então isso é realmente, acho que o principal impacto positivo é que a gente conseguiu se valer de uma fortaleza nossa, que é esse processo que a gente já há muitos anos tem construído aqui de focar em desenvolver talentos ao invés de simplesmente buscar gente pronta no mercado, né? Simplesmente porque não existe gente pronta no volume das demandas, então a única alternativa produtiva é realmente você investir em formar gente. E aí essa nossa experiência já de uma década trabalhando com essas instituições fora do círculo apenas dos grandes centros, eu acho que nos ajudou bastante a conseguir fazer isso com sucesso. Sim, e uma questão, apesar da Compasso ela investir muito em formar os profissionais, a gente sabe que também tem muitos casos de pessoas que a gente está vendo bastante, muita gente que está aproveitando o momento da pandemia para pensar numa transição de carreira e entrar dentro dessas áreas de tecnologia. Eu queria entender um pouco contigo, dentro do perfil de pessoas que você já com certeza viu fazendo esse movimento, para características ou formação ou mesmo habilidades sociocognitivas ou sociais que você acredita que são importantes prestar atenção para quem quer pensar esse movimento de carreira dentro da área de transformação. Essa pergunta me faz pensar um pouco aqui em algo que a gente já discute bastante tempo, de que a nossa área hoje, quando se fala em transformação digital, ela ampliou muito, né, o alcance dela dentro das organizações. Então, se no passado você pensava no profissional de TI como aquele profissional que apenas tinha que conhecer matemática e programação de software, né, esse cenário mudou bastante, porque hoje as plataformas elas têm um alcance muito mais amplo em termos de se integrar ao dia a dia das N áreas de negócio dentro das organizações. Então, se a gente pensa nessas tecnologias que eu estava mencionando aqui para você, de Data Analytics, se a gente fala dos Cognitive Services, de bots, se a gente fala do Digital Commerce e do Marketing Online, você vê, aí você já amplia o espectro, né, para você criar oportunidades, e nós temos aberto oportunidades dentro da Compasso, não só para profissionais das áreas de exatas, né? A gente tem cada vez mais conseguido trazer para dentro do universo desses projetos de transformação digital gente com formação na área de comunicação, gente com formação na área de administração de empresas, gente com formação na área de marketing, gente com formação na área de estatística, né? Quando a gente fala de Data Analytics, essa área de estatística ela é fundamental, né? Então, o espectro hoje de competências, né, para as quais existe uma aplicação dentro dos projetos de transformação digital, ele ampliou muito. Então, eu diria que não há nenhuma área hoje, nenhuma linha de formação que não tenha algum tipo de conexão, né, com essas iniciativas de transformação digital. Mas eu destacaria essas que eu te falei aqui. Eu acho que realmente, pensando aqui no que a gente tem feito, as principais oportunidades de mudança de carreira, né, que a gente tem oportunizado, elas estão relacionadas a essas áreas. São pessoas que têm formações nessas áreas de humanas, né, comunicação, na área de administração, na área de economia, na área de estatística,
se somando, então, aos perfis tradicionais de engenheiros e cientistas da computação, que eram até então, até poucos anos atrás, a grande maioria dos nossos profissionais eram desse perfil. Alex, as minhas dúvidas que eu tinha, a intenção de saber um pouco mais sobre o contexto da Compasso dentro desses últimos meses e dentro dos próximos meses, eu já consegui pegar aqui com você. Eu queria te agradecer pelo seu tempo e eu não sei se tem algum ponto que você gostaria de destacar que eu não falei, se tem alguma coisa que você gostaria de adicionar, que você acha interessante, eu queria te dar esse espaço. Eu acho que destacar assim, a questão de que a gente está muito feliz de poder, nesse momento, né, enxergar que as decisões que a gente tomou, especialmente no último ano, né, em relação a estabelecer o nosso foco como uma empresa de serviços de transformação digital, cobrindo essencialmente esses dois grandes pilares, né? O pilar do desenvolvimento das soluções de negócio, junto com esse pilar em cima das tecnologias de cloud computing e dos serviços de migração dos ambientes tradicionais de TI para os ambientes de nuvem e para as tecnologias de nuvem. A combinação desses dois fatores, eu acho que ela fez com que a gente pudesse estar super bem preparado para esse momento, né, para poder ajudar os nossos clientes nesse desafio gigantesco, desse momento aqui sem precedentes que a gente está vivendo. E a gente fica muito feliz com isso, porque a nossa missão ela é de fazer os nossos clientes brilharem, né? A gente quer ficar no backstage ajudando os nossos clientes a colherem os louros desse sucesso, que a gente acompanha aí junto, né, o sucesso desses clientes. Então, a gente brinca aqui que a gente quer trabalhar para fazer os clientes brilharem, né? E isso é o que dá orgulho para a gente, é o que dá orgulho para o nosso time, é saber que a gente está construindo e empilhando alguns dos tijolos desse novo mundo que a gente começa a viver a partir de agora, né? Então, eu acho que a mensagem, talvez, final que eu acho que vale a pena abordar apesar de todo esse contexto terrível, né, em termos de saúde, em termos de impacto na economia, a gente acredita muito que nós, como sociedade, e aí nós, como Compasso, um pedaço desse processo, a gente está construindo um mundo novo, né? Um mundo diferente e um mundo que vai ser melhor que o mundo que nós vivíamos antes. Eu acho que a gente tem aqui realmente esse momento muito difícil para todos, mas eu não tenho a menor dúvida de que isso que está acontecendo agora vai nos ajudar a, logo ali na frente, a gente poder ter um mundo em que a gente consiga ser mais feliz, em que os nossos clientes possam ter mais sucesso e que depois da gente passar por esse período mais duro, eu tenho certeza de que a gente vai ter anos muito bons vindo pela frente, tanto para a gente como para todos os nossos clientes e para todos os nossos colaboradores que estão com esse mesmo espírito, né, de aproveitar esse momento difícil para aprender, para se transformar e para fazer com que o novo seja melhor do que o que nós tínhamos antes.